Fala aí, pessoal, hoje mais um daqueles vídeos de atualização mensal e o vídeo de hoje é sobre o ALZR11. Como vocês sabem, é o fundo que eu mais gosto, é a minha maior posição na carteira e eu vou mostrar a atualização para vocês. E aproveitando, pessoal, tem alguns links aqui embaixo na descrição, aliás tem vários links, né? Tem o link lá do meu grupo do WhatsApp, que é uma comunidade que tem mais de 130 pessoas que a gente discute diariamente fundos imobiliários, basicamente fundos imobiliários, a gente fala de outros tipos de investimento também. Tem a lista de espera para a terceira turma da minha mentoria, que provavelmente eu devo lançar lá para final de fevereiro, início de março, depois do carnaval. E eu também tenho um curso, na verdade, pessoal, é um módulo, que é um módulo internacional, é um módulo bônus para as turmas da mentoria, só que o módulo ficou tão bom que eu decidi vender ele separadamente. Tem aqui o link para você se inscrever, são 10 aulas, é um baita do início para você conseguir investir lá nos Estados Unidos, tem aula de reserva de emergência, tem aula de motivos para você investir nos Estados Unidos, tem análise de REITs, análise de stocks, análise de bonds, análise de ETFs, tem uma aula, pessoal, sobre declaração de imposto de renda, que na minha opinião é a melhor aula desse módulo, ele tem quase 1h20 de aula, só essa aula é praticamente um curso, tá bom? Se você tiver interesse, pessoal, o preço tá muito baixo, é praticamente dado, e se você, que não é meu aluno, obviamente, da mentoria, e se inscrever nesse curso de investimento internacional, se você se inscrever na mentoria no ano que vem, na próxima turma, eu vou te dar esse valor de desconto, até porque esse módulo é bônus da mentoria. Então, se você se inscrever agora nesse módulo, eu vou te dar esse desconto quando você se inscrever lá na mentoria, tá bom? Então, bora pro relatório gerencial. Então, pessoal, aqui o relatório foi divulgado no dia 21, agora faz 1 ou 2 dias. É o relatório de outubro, como vocês podem ver aqui, né? Opa! Então, pessoal, a Alianza o relatório da LZR, ele é um pouquinho menor do que os outros, mas é um relatório muito conciso. Eu gosto bastante dessa gestão. Inclusive, é o fundo que eu mais gosto, é o fundo com a maior posição. Então, aqui só alguns pontos, né? Ele é da Alianza, da gestora. É um fundo de 4/1 de 2018. Ele está com valor de mercado de 1 bi. Ele fez a emissão recentemente. O patrimônio dele aqui 1,04, aqui é o valor de mercado, desculpa, aqui o patrimônio dele, que ele fez referente à última emissão, tem 9 milhões de cotas, tá com valor patrimonial por cota de 106, obviamente, pessoal, como é um fundo de tijolo, embora seja um fundo híbrido, essa parte não é tão importante na análise. Ele tem um caixa, eu vou falar um pouquinho para vocês, um caixa de 300 milhões, que é referente à última emissão, ele já alocou uma parte e tá com esse dinheiro em caixa, eu já vou falar qual que é a minha opinião sobre isso, mas entrando aqui na parte do comentário mensal, olha só, neste momento todos os imóveis do fundo já tiveram seus aluguéis corrigidos pelos repasses inflacionários, o que é legal. Lembrando, pessoal, que o ALZR, ele é um fundo 100% de contratos atípicos, então ele não tem as revisionais. Então os reajustes dos contratos, que são contratos mais longos, é basicamente inflação, é reajuste pela inflação. Aqui, pessoal, tem um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar aqui nos cards, que eu falando sobre a aquisição desse imóvel do Pueridomus, que é um baita do imóvel, é um imóvel de renda urbana, que é um imóvel educacional, e aqui ele já está falando que é o primeiro aluguel do recém-adquirido Pueridomus no valor que eles receberam já esse primeiro aluguel. É um baita do imóvel, que já é recurso da emissão, e aqui está falando, o contrato de locação atípico, possui no prazo mínimo de 10 anos, e o valor de locação mensal equivale ao cap rate no primeiro ano de 8,84. Eu mostro para vocês nesse vídeo que eu falei, que o cap rate do primeiro ano é menor do que os próximos, exatamente por causa do pagamento que ele tem que fazer. Aqui, pessoal, a parte de disponibilidades. A posição de caixa e os valores imobiliários encerrou o mês de outubro com 301 milhões, representando 30% do patrimônio líquido. Pessoal, isso daqui, eu não me preocupa tanto o fato do fundo ter tanto caixa assim, porque obviamente seria melhor esse caixa estar alocado. Ele está alocando, como eu falei para vocês, ele fez a compra desse imóvel com esse locatário aqui. Mas a questão é a seguinte, pessoal, o caixa, ele está rendendo a Selic. E a Selic atualmente está 12,25. Vem caindo, inclusive isso impactou no resultado do fundo, porque o caixa representa 29 do PL. E essa queda da Selic, de fato, impactou no rendimento. Mas ainda é uma taxa muito alta. Então não me preocupa tanto. Mas assim, a gente tem que acompanhar, porque o fundo precisa alocar logo esses recursos.
Aqui eles estão falando da questão da aquisição lá do Decathlon e da Cobasi. Isso aqui eu já comentei em outros relatórios com vocês, que eles falam, seguimos o período de prazo estendido junto ao vendedor para a conclusão da aquisição, devido a certos desafios usuais encontrados no processo de diligência. Seria bacana eles falarem sobre isso, até para deixar mais transparente, mas eu já tinha falado para vocês sobre isso. Em relação à potencial alienação do imóvel antes locado para o grupo IPG, a gestora segue trabalhando na comercialização do edifício, e aí eles falam que com relação à multa que foi recebida pelo distrato do contrato, que foi encerrado em julho de 2023, esse valor deverá ser distribuído futuramente aos cotistas. Então, pode ser que mais para frente a gente tenha mais um rendimento gordo aí no pagamento, mas a gente ainda não sabe porque o fundo tem essas questões desse passivo para pagar, mas é um ponto para a gente ficar de atenção também. Falando diretamente aos rendimentos de outubro, eles falam, o próximo pagamento, que vai ser agora no final desse mês, dia 24, vai ser de 0,83, né, mais ou menos 0,8225, 0,83, ele vem aumentando os rendimentos. Até o semestre passado, se eu não me engano, estava em 0,82, agora foi para 0,83. Aí eles falam aquilo que eu comentei aqui. Comentei agora há pouco. Em outubro, as receitas totais apuradas pelo fundo ficaram um pouco menores do que o mês anterior, principalmente devido à questão da Selic ter caído, porque aquele caixa de 300 milhões estava rendendo a 13,75, agora está rendendo a 12,25, então caiu mais de 1% no retorno, mesmo com o recebimento desse valor de 700 mil do primeiro aluguel do Poeridomos. De fato isso impactou. Mas o que é importante de falar, pessoal, é isso aqui, ó. Após a apuração de todos esses efeitos e já após a distribuição mensal acima mencionado, a LZR segue com uma robusta reserva de lucro de aproximadamente 0,38, o que deixa bem tranquilo a gestão do fundo, independentemente dessa questão dos passivos, principalmente do Poeridomos, que precisa ser pago. Aqui mostrando, pessoal, a questão da queda da receita, né? Basicamente referente à queda de receita financeira. Se vocês observarem aqui, a receita imobiliária variou muito pouco, né? Ela variou muito pouco, mas o que impactou mesmo foi deixa eu pegar aqui, ó. O que foi mesmo foi a questão da receita financeira, que está referente ao dinheiro aplicado daqueles 300 milhões, que no mês passado foi 2 milhões e 500, e esse mês foi 2 milhões, e veja como ela vem caindo, né? Porque ela caiu de 2.800 para 2.500, exatamente refletindo a questão do caixa. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, isso aqui já em junho ainda não tinha emissão, né? Então por isso o fundo não tinha esse caixa disponível para render nesse tanto. Aqui é a questão da distribuição, como foi falado, ele distribuiu menos do resultado, então ele teve que usar um pouco de reserva, sem problema, porque ó, o resultado por cota foi de 68, ele distribuiu 0,83, ele usou um pouco de reserva, mas ainda assim continua com uma baita reserva, então tá tranquilo, sem problemas. Aqui, pessoal, mostrando a questão da distribuição, né? Eu sempre falo dessa distribuição aqui, que foi a venda do Clariant, que teve um pagamento monstruoso, e muitas pessoas entraram no fundo por causa desse pagamento aqui de 5,65, e acabou que viram que não era o comum, né? Viram o fundo pagando 78, aí de repente paga 5,65 e depois volta para 80. Que isso aqui foi um evento não recorrente. Aqui a questão do resultado caixa, importando, falando que eu falei para vocês, o uso da reserva de 0,14 para ele poder pagar os 83 cents para manter o guidance de pagamento, mas ele continua com reserva super tranquilo. Aqui sobre as obrigações, aqui ele tem um fato do Decathlon Morumbi, que já é antigo, é lá de 2020, é logo quase no começo do fundo, e ainda ele tem um pagamento para fazer só em 2024, de 24 milhões, então está bem gerenciável. Aqui a questão do CRIs do DASA, do CRIs da Torre do Pão, do fundo imobiliário que ele comprou, o TSRE, que eu falei num dos primeiros vídeos do canal aqui sobre o LZR, que ele tem, o fluxo de amortização é bem tranquilo, não tem nada de problemático aqui, então tá bem tranquilo mesmo.
Aqui a parte de alocação do PL do fundo, lembrando que eu falei para vocês, ele é 100% contrato atípico. Contrato atípico são aqueles contratos não regulamentados pelo Código Civil, é o que vale, é o contrato entre entre ambas as partes, e ter aquela questão da multa, né? Se o contrato é de 20 anos, por exemplo, e a empresa resolve sair no segundo ano, ela vai pagar os outros 18 anos de aluguel, o que é a multa pesada. Então os contratos atípicos, eles garantem uma maior previsibilidade, mas por outro lado, né, não tem a chance de ter uma revisional, que são, por exemplo, a região aumentou muito o preço dos aluguéis, o fundo não tem como fazer esse reajuste porque não tem revisional, apenas os reajustes conforme a emissão. Ele é bem distribuído, né? Ele só tem o imóvel do POM, que é o que representa um pouco mais do PL, mas super diversificado. Aqui a questão da diversificação, ele está 80% na Grande São Paulo, obviamente mais perto do centro consumidor. Aqui a questão da classe, é o único fundo que tem imóvel de data center, que provavelmente vai ser um setor que vai crescer muito, ainda mais com essa questão de inteligência artificial, a necessidade de poder computacional. Então é um fundo que está entrando nesse ramo, entrou recentemente nesse ramo. Aqui o vencimento médio dos contratos longos, o que deixa uma previsibilidade muito grande para o fundo. É um fundo, como eu falo para vocês, é um fundo de base. Ele é um fundo que não vai te pagar tanto, ele não tem a pretensão de te pagar tanto, mas ele vai te segurar os rendimentos, o que é muito legal. Bom, aqui o número de cotistas é evidente, o crescimento, parece uma... Olha como está a curva, é quase uma reta, né, de crescimento de número de cotistas. É bem impressionante aqui a questão da diferença, né, do rendimento do ALZR para o IFIX, parece muito HGLG, né, a diferença dele. Aqui o portfólio dos imóveis, pessoal, são imóveis muito bons, todos com contratos atípicos, grande parte dos imóveis com ocupação em 100%, tudo ocupação 100%, vamos pegar outra aqui, ocupação 100%, então a vacância do fundo é muito gerenciável, então todos os contratos atípicos. É muito bacana, são imóveis muito... E aí, pessoal, tem alguns imóveis que são imóveis, por exemplo, o galpão refrigerado, é muito importante que seja contrato atípico, porque é um contrato longo. Se fosse um contrato típico com duração de 5 anos, imagina se a BRF resolve sair desse galpão. O ALZR só vai conseguir alugar esse galpão para uma outra empresa logística. Então, para uma outra empresa que utilize refrigeração. Então, limita muito a questão da locação. Então, em tese, contratos atípicos para o fundo, para a LZR, é super tranquilo. Então, pessoal, assim, não teve nada de novo, assim, a parte nova que foi a questão da entrada do aluguel do primeiro imóvel que eles compraram com a emissão, e o ponto para a gente ficar de olho nos próximos relatórios é a alocação desse caixa. Tem um caixa muito robusto, se a gente for ver um patrimônio de 1 bi e ter 300 milhões, é 30% do PL em caixa. Enquanto a Selic estiver alta, ok, não tem tanto problema assim, mas é importante que o fundo aloque esse dinheiro, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.